Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Então, vamos iniciar a nossa palavra, né, gente? O nome da nossa palavra de hoje é Os Privilégios dos Justos. Então, se você não sabe o que é um privilégio, privilégios são vantagens. Então, todos os justos, né, aquelas pessoas que foram justificadas, elas agora têm vantagens. Então, domingo passado, a gente teve uma palavra muito poderosa, né? A gente falou sobre a loucura da graça e do amor de Deus. Vocês lembram? Então, foi poderosa a palavra. E a gente viu como Deus ele liberou sobre a nossa vida, sabe, um amor tão imenso e uma graça tão grande, que para nós pode parecer até loucura, né? A nossa mente não consegue compreender o tamanho da graça que Deus liberou para nós, sobre nós. Então, nós vimos como a graça e o amor de Deus são abundantes sobre a nossa vida. E a gente viu também que antes, sabe, mesmo quando a gente era inimigo de Deus, Deus nos amou e manifestou essa graça sobre a nossa vida. E o Senhor, Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos, quando a gente vivia na prática do pecado, a gente era pecador, né? Vivia sem se arrepender. O Senhor nos amou, Ele revelou o seu amor quando ainda éramos seus inimigos. E nós éramos culpados diante de Deus. Éramos culpados, essa era a nossa identidade, né? Nós éramos culpados, éramos pecadores. E a nossa situação era muito grave e inaceitável. Então, sabe, a nossa situação era muito crítica diante de Deus. Era muito crítica, mas a graça de Deus superabundou sobre a nossa vida. E a Bíblia nos confirma isso, como a nossa situação era muito crítica. Abram lá na Bíblia de vocês, lá no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Lá em Colossenses 1, versículo 21, diz assim, ó: E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Então, Paulo está dizendo aqui que antes de nós sermos justificados, nós éramos inimigos de Deus. Eram estranhos e inimigos. Então, essa era a nossa identidade. Nós éramos inimigos de Deus. Nossa posição era essa, né? Nós éramos numa situação inaceitável diante de Deus. Éramos inimigos de Deus. Mas a Bíblia fala que mesmo assim Deus nos amou. Então, a nossa situação, a gente estava bem complicada. E diante de Deus nós éramos culpados. Então, você deve se perguntar, por que eu era culpado, né? O que foi que fez com que eu me tornasse culpado diante de Deus? Então, nós éramos culpados diante de Deus porque nós éramos pecadores. Então, essa era a nossa identidade. Nós éramos pecadores. Nós estávamos debaixo da desobediência. Estávamos desobedecendo a lei de Deus. Então, como o irmão Carlos falou no último culto, né? Uma pessoa que desobedece à lei de Deus, ela é uma pessoa negligente, é uma pessoa pecadora. O pecador é aquela pessoa que desobedece à lei. Então, nós estávamos desobedecendo às leis de Deus. Então, era isso que nos tornava pecadores. Nós éramos culpados porque nós éramos pecadores. Como foi que isso aconteceu, né? Acho que quase todo mundo aqui já sabe como isso aconteceu, né? Como a gente se tornou pecador. A gente se tornou pecador por causa de Adão, né? Então, se você... É porque às vezes as pessoas elas têm uma mentalidade errada do que é um pecador, né? Se você, por exemplo, parar uma pessoa no meio da rua e perguntar a essa pessoa o que é um pecador, essa pessoa vai falar, pecador é a pessoa que comete pecado. Parece óbvio, né? Mas pecador não é uma pessoa que comete pecado. Vocês sabiam disso? Pecador não é uma pessoa que comete pecado. Ainda que sim a pessoa cometa pecado, né? Mas pecador, gente, é aquela pessoa que herdou uma herança de Adão, a herança do pecado, amém? Então, nós nos tornamos pecadores não por causa dos nossos pecados em si, mas por causa da herança que nós recebemos de Adão. Adão pecou, Adão desobedeceu a Deus e através dele o pecado entrou no mundo. E através disso nós temos agora na verdade nós tínhamos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Então é isso que nos fez pecadores. Não foram os nossos atos de pecado em si, mas foi a herança que nós recebemos. E eu queria confirmar isso com vocês lá em Romanos 5. Romanos capítulo 5. Romanos 5, 19. Capítulo 5, versículo 19. Diz assim, ó: Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores,
assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, nós nos tornamos pecadores, não foi por causa dos nossos atos de pecado em si, foi por causa da herança que nós recebemos pela desobediência de um único homem, amém? Então, nós recebemos essa herança de outra pessoa, foi isso que nos tornou pecadores. E, sabe, só de você já ter essa herança, essa natureza pecaminosa dentro de si, isso já torna você réu de condenação. Isso já torna você uma pessoa culpada. Então, Deus ele já pode operar justiça na vida dessa pessoa que está com essa natureza pecaminosa dentro de si. Então, essa natureza, como eu falei, essa natureza, essa herança pecaminosa, ela nos deixa numa situação desfavorável diante de Deus, uma situação inaceitável. E é por causa dela que Deus ele não podia nos abençoar, não podia nos ouvir, né? E não podia nos aceitar. Então, quando você tinha essa natureza dentro de você, você nem podia se achegar diante de Deus, você não podia ser abençoado por Deus e Deus não poderia te ouvir, né? O céu estava fechado para você. Isso quando você era pecador. Então, mas como eu falei, a graça de Deus transbordou na nossa vida e mesmo quando nós éramos pecadores, Deus nos amou. A Bíblia fala que Deus amou o mundo. Amém? João vai falar isso. Então, sabe, Deus ele poderia ter muito bem nos matado. O irmão Carlos falou isso no último culto, né? Deus ele poderia ter muito bem nos matado por nós sermos pecadores. Mas ele resolveu não nos matar. Se Deus tivesse nos matado, ele estaria sendo justo, né? Porque o pecador ele precisa ser punido. Lá em Ezequiel 18:20, diz assim, ó: a pessoa que pecar, essa morrerá. Em outras traduções diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Então, a Bíblia nos diz que a pessoa que peca, essa pessoa tem que ser punida. Então, sabe, Deus não estaria sendo injusto se nos matasse quando éramos pecadores e nos lançasse no inferno. Essa seria a sua justiça, ele estaria sendo justo. Mas a Bíblia fala que, como o irmão Carlos também falou no culto passado, que o desejo de Deus não é de levar ninguém ao inferno. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Mas ele precisava ser justo. Deus é justo. E o pecador não pode ficar impune. Então, o pecador, gente, aquela pessoa que errou, aquela pessoa que cometeu crime, não pode ficar impune. Então, até no mundo, né, no mundo aí fora, tem justiça. A justiça é falha. A gente vê bandido solto por aí, vê assassino solto. Mas, de vez em quando, a gente vê um resquício de justiça ainda. A gente vê que o cara que matou, que fez as coisas mais horríveis, ele é condenado à prisão, né? Ou seja, tem justiça ainda no mundo. Então, imagina Deus que sendo justo, tem um monte de pessoas que estão pecando, que tem a natureza pecaminosa, e se Deus deixasse essas pessoas de lado e resolvesse perdoar todas elas, isso significaria que o homem natural, estaria sendo mais justo do que Deus, que, sendo justo, resolveu não punir aquela pessoa que pecou, que tinha crime. Então, Deus, gente, não pode, de maneira nenhuma, ser menos justo do que o homem. O homem nunca vai ser mais justo do que Deus, nunca. Isso não pode acontecer jamais, porque Deus, ele é a própria justiça. Amém? Então, Deus, ele precisa julgar o pecador. O pecador, ele precisa ser condenado. Então, Deus, ele precisaria fazer justiça, ou seja, nos matar. Deus, ele precisava derramar a sua ira sobre nós. Deus, ele precisava derramar a sua ira sobre nós. Ele precisava nos matar e ele precisava nos condenar ao inferno. Então, essa seria a forma de Deus nos condenar, de demonstrar sua justiça na nossa vida. Mas Deus mostrou seu grande amor de outra forma, né? Deus derramou a sua justiça, ele agiu com justiça de outra forma. Então, sabe, Deus, ele precisava julgar, né? Deus, ele precisava julgar. Mas a Bíblia fala que Deus ama o pecador. E agora o que é que Deus vai fazer, né? Então, a Bíblia, como eu falei, a Bíblia fala que Deus amou o mundo.
Então, de um lado, tem um botão aqui. Deus, ele precisa julgar o pecador, ele precisa punir. Mas de outro lado tem outro botão aqui, né? Deus, ele ama o pecador. E agora o que Deus faz? Está entre dois botões. Qual que eu aperto, né? Qual que eu aperto o botão? Estou falando isso, mas eu estou só brincando, porque Deus, gente, não tem preocupação. Deus não tem preocupação, ele já tinha um plano divino, tinha tudo arquitetado já. A Bíblia fala, inclusive, que Deus, ele arquitetou um plano, e esse plano é incrível, um plano incrível. Então, o que foi que Deus fez? Deus tinha dois botões na frente dele. O que foi que Deus fez? Deus criou um outro botão, né? Deus criou um outro botão. Esse botão foi uma estratégia. E esse botão que Deus apertou. Qual foi essa estratégia que Deus fez, que Deus criou? Morrer no nosso lugar. Amém? Ele morreu no nosso lugar. Eu queria que, na verdade, não queria que você abrisse, só queria ler o versículo lá de Romanos. Acho que você já está em Romanos, se quiser abrir já. Romanos 11, 33. Paulo, ele vai dizer o seguinte, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são seus juízos e quão insondáveis são seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Poderoso, né? Paulo está falando aqui sobre a grandeza do conhecimento de Deus. Eu acho esse texto muito bonito. Paulo está falando sobre a grandeza da sabedoria de Deus. Quem foi que deu sabedoria para Deus arquitetar um plano tão maravilhoso, de vir no nosso lugar, se entregar e saciar a sua justiça e transbordar a sua graça através desse plano, que é Ele mesmo que se entregou? Quem foi que deu essa ideia genial para Deus? Né? Ninguém. Ele mesmo, né? Ele mesmo, ele é a própria sabedoria. Então, sabe, gente, Deus, ele fez essa estratégia, né? Ele apertou esse botão, ele veio e se entregou no nosso lugar, ele morreu no nosso lugar, amém? Então, nós éramos transgressores e desobedientes da lei, mas Deus nos inocentou, nos justificando em Cristo. Então, Deus, ele te inocentou através de Jesus, foi através de Cristo, de ninguém mais. Então, ele tomou o lugar que era nosso, e o pecado foi julgado, e a justiça foi satisfeita em Cristo. Então, a justiça de Deus precisava ser satisfeita. Deus, ele precisava fazer justiça, de alguma forma. Mas Deus, ele satisfez a sua justiça no seu Filho, em Cristo. E o pecado, ele precisava ser julgado. Deus julgou o pecado no corpo de Cristo. Então, para você entender melhor, é como se Deus, ele estivesse segurando um arco e uma flecha. Deus está segurando um arco e uma flecha. Ele já está mirando. Deus já está mirando no pecador. Deus está mirando no pecador. Essa é a justiça de Deus. A flecha é a ira de Deus e a justiça de Deus. Então Deus não poderia tirar a flecha, porque ele estaria sendo injusto, né? Ele tem que cumprir a sua justiça. O que foi que Deus fez? Deus enviou seu Filho Jesus para ser o nosso substituto. E Deus apontou essa flecha para Jesus. Ele soltou essa flecha e a ira de Deus, a justiça de Deus foram saciadas em Jesus, amém? E através de Jesus, nós somos hoje justos, nós fomos justificados através dele. Então, sabe, gente, a palavra justificação, ela é um termo jurídico usado pelos gregos nos tribunais. Então, acredito que você já viu alguma novela, algum filme, alguma série, aquele julgamento lá, que tem o juiz lá sentado no tribunal. Ele está julgando a pessoa lá, que a gente chama de réu. Então, a justificação, ela é um termo, né? Uma palavra que é grega, e ela é usada pelos gregos dos tribunais. Quando alguém que estava sendo acusado era inocentado pelo juiz, então se dizia que essa pessoa foi justificada. Então, quando alguém lá no tribunal era perdoado, né, era inocentado, se dizia que essa pessoa era justificada. Então, foi isso que aconteceu com a gente. Sabe, a gente estava lá diante do tribunal de Deus, aguardando a sentença do juiz, que é Deus, mas Deus olha para a gente e fala e declara, bate o martelo lá e fala, declaro você inocente, inocentado. Amém? Deus falou isso para nós, declaro você inocentado. Então, a culpa, ela foi tirada de você, a acusação, ela foi removida e a condenação já não existe mais. Então,
já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Também não existe mais nenhuma acusação. E toda a culpa foi tirada. Você não precisa mais viver debaixo da culpa, nenhuma culpa. Então, por quê? Por que isso aconteceu? Porque Cristo tomou o nosso lugar. E agora nós podemos sair de cabeça erguida, porque nós somos justificados, amém? Ele tomou o nosso lugar. Você é inocentado. Você pode sair de cabeça erguida desse tribunal, que Deus já saciou a sua justiça em Cristo Jesus. Então, sabe, gente, você não se tornou justo por ter praticado justiça. Não depende de você. Não dependeu das suas obras, do seu comportamento. Sabe, você se torna justo pela justiça de Cristo, né? Você recebeu essa justiça de graça. É como se Deus tivesse pegado ali uma seringa e tinha a justiça de Cristo dentro dessa seringa e Deus colocasse, né, dentro de você essa justiça. Então, não dependeu do que você fez, dependeu do que Deus fez. Ele colocou dentro de você pela graça dele. Então, isso já é mais graça sobre a nossa vida. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, agora lá no livro de Romanos, de novo. Romanos, capítulo 5. Romanos 5,17 diz o seguinte, ó. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muitos mais, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus. Então, gente, nós recebemos a abundância da graça. Você recebeu a abundância da graça na sua vida, mas também você recebeu o dom da justiça, que é dom, presente. Você recebeu o presente da justiça, justificação. Você foi justificado, mas isso através de quem? Através de uma única pessoa, Jesus Cristo, né? A saber, Jesus Cristo. Nós fomos justificados através dele. E lá em Isaías 53, não precisa abrir. Isaías 53, versículo 11 diz assim, ó. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, Deus já tinha profetizado aquilo que Jesus ia fazer. Quem é esse justo? Né? Quem é esse meu servo? É o próprio Senhor Jesus. Então, através de Jesus, Deus está dizendo que ia justificar muitos. Então, nós fomos justificados através desse justo, que é Jesus. Jesus Cristo justo, como fala João, né? Então, através dele, as nossas iniquidades foram removidas, né? Ele levou sobre si. Então, gente, para Deus, ele fazer tudo que ele fez na nossa vida, ele teve que retirar a condenação e nos declarar justos. Então, como eu falei, você não podia se aproximar de Deus. Deus não poderia te ouvir. Deus não poderia te abençoar, entendeu? Então, para Deus fazer o que ele fez na sua vida, ele precisou retirar a condenação e precisou te declarar justo. Então, a partir daí, nós passamos a ter muitos privilégios. Então, a partir daí, quando você se torna justo, você passa a ter muitas vantagens diante de Deus. Deus não só trouxe uma graça abundante para a tua vida, para te salvar e para te justificar, mas também ele derrama uma graça abundante na sua vida para te abençoar, porque ele traz muitos privilégios para você agora, sendo justo, muitas vantagens. Então, imagina, você tem um amigo que ele trabalha numa empresa, né? Aí você tá precisando de um emprego, tá precisando de um trabalho. Aí lá nessa empresa abre uma vaga, né? Abre uma vaga para alguma coisa lá, né? Abre uma vaga. Aí o pessoal lança lá que estão fazendo entrevistas e as pessoas vão fazer entrevista e você vai lá fazer a entrevista. E você tem um amigo lá, tem um amigo que trabalha nessa empresa. E você chega lá e fala, ó, eu vim aqui porque eu quero fazer a entrevista também, tô afim dessa vaga. Aí o seu amigo fala, não, ó, você é meu amigo, eu te conheço, as pessoas vieram aqui, mas a vaga é sua. A vaga é sua. Eu não vou nem falar mais com ninguém, a vaga é sua. Isso é o quê? Isso é um privilégio, isso é uma vantagem, porque o cara é seu amigo e ele te deu essa vaga. A mesma coisa acontece com Deus. Deus, ele te justificou, mas ele ainda te dá vantagem ainda mais, te dá privilégios. Ele te abençoa muito mais do que ele já te abençoou, amém? Então, nós precisamos saber que agora sobre a nossa vida tem muitos privilégios, né? A Bíblia fala que tem muitas bênçãos sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. Então, como eu falei,
a graça não foi somente abundante para te salvar e para te justificar, mas ela também é abundante sobre a sua vida, sobre hoje, para amanhã, para toda semana, para esse mês, para esse ano. Então a graça, ela transbordou sobre a sua vida inteira, sua vida completa. Para todas as áreas da sua vida tem graça. Então agora você tem muitas coisas que você não tinha antes. Agora você passou a ter por causa desses privilégios que Deus te dá. Então nós precisamos ter revelação da nossa identidade e dos nossos privilégios. Então nós poderemos acessá-los. Então, gente, para você acessar todos os privilégios que Deus tem para você, primeiro você precisa ter duas coisas. Revelação da sua identidade, que você é justo, e você precisa saber que tem esse privilégio na sua vida. Amém? Então você precisa saber da sua identidade, eu sou justo. Você precisa ter revelação disso. E você precisa saber que você também tem esses privilégios. Porque não adianta nada você ser herdeiro do cara mais rico do mundo e você viver como um pobre, miserável, né? Você tem uma herança, mas vive como um pobre. Então isso pode acontecer. Nós podemos ter muitos privilégios, muitas bênçãos, mas a gente viver sem experimentar delas. Então você precisa ter revelação para ter acesso a essas bênçãos de Deus, a esses privilégios. Nós precisamos, na verdade, ter revelação, sabe, da nossa justificação e também dos privilégios. Então, se você ter revelação disso, você vai passar a viver uma vida de vitória, uma vida vitoriosa. Amém? Agora, gente, eu queria compartilhar 3 desses privilégios que nós temos. Quantos privilégios? 3 privilégios. O primeiro privilégio é que o justo, ele é abençoado. Você é justo e você é abençoado, amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Provérbios. Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10, versículo 6, diz o seguinte, gente, ó. Sobre a cabeça do justo há bênçãos. Amém? Sobre a cabeça do justo há bênção. Isso é poderoso, né? Sobre a cabeça do justo há bênção. Sobre a sua cabeça tem bênção. Então, sabe, gente, você só pode experimentar as bênçãos de Deus se você for justo. Então, todo mundo aqui é justo, eu creio. Você tem bênção sobre a sua cabeça, amém? Sabe, gente, no Velho Testamento, para você ser justo, você tinha que cumprir toda a lei. Você tinha que cumprir os 613 mandamentos. Para você ser justo, você tinha que cumprir toda a lei. E se você chegasse a cumprir a lei inteira, você ia receber todas as bênçãos. Então, lá em Deuteronômio 28, gente. Deuteronômio 28, não precisa abrir. Mas se você quiser anotar para você ler depois, lá no capítulo de Deuteronômio 28, vai estar todas as bênçãos decorrentes da obediência da lei. Entendeu? Vai estar lá as bênçãos e a maldição, mas você não precisa ler a maldição mais não. Só as bênçãos. Que é sobre a sua cabeça, que você foi justo, a bênção. Então, todas essas bênçãos lá de Deuteronômio 28, eles são para o justo. Para o justo. É claro que o povo lá do Velho Testamento não conseguiu experimentar dessas bênçãos, porque nunca conseguiu cumprir a lei de forma perfeita, né? Mas hoje, você se torna herdeiro de todas essas bênçãos por causa de Jesus. Amém? Por causa de Jesus. Hoje, quem se tornou justo por causa de Jesus é herdeiro das bênçãos do Senhor. Então, hoje você não é herdeiro das bênçãos porque você se comporta bem ou pelo aquilo que você fez, mas por causa de Jesus. Ele deixou isso para você. Você consegue isso através dele, de todas as bênçãos disponíveis. Lá em Deuteronômio 26, você pode apropriar isso para a sua vida, porque você é justo. Então, há um depósito de bênçãos destinado aos filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, se você é justo, tem um tesouro de bênçãos. Tem um tesouro, tem um depósito para você experimentar. E é para toda a sua vida. É bênção para as suas finanças, é bênção para o seu casamento, é bênção para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua criação de filhos. Bênção para todas as áreas, porque a graça de Deus superabundou sobre toda a nossa vida. Então, a abundante provisão de Deus está sobre você e você tem acesso a elas por causa da obediência, de um único homem. Então, dependeu da obediência de Jesus,
ele obedeceu e por causa dele nós experimentamos de todas as bênçãos disponíveis. Então, saiba que você é abençoado. Sobre a sua cabeça, como diz Provérbios, sobre a sua cabeça tem bênção. Então imagina, onde quer que você chegar com esse entendimento. Cheguei aqui na escola e você sabendo que sobre a sua cabeça tem bênção, né? Se a prova lá, né, tá já de boa a prova, porque sobre a sua cabeça tem bênção. Então Deus vai prover ali. Você chegar numa entrevista de emprego, né, e você saber que sobre a sua cabeça tem bênção, né, vai fluir as coisas, vão fluir. Você ter algum problema no seu casamento, mas você entender que sobre a sua cabeça tem bênção para solucionar o problema no casamento, sabe? Então, todas essas bênçãos de Deus estão disponíveis para nós, sabe? Nós temos agora uma vida abençoada porque essas bênçãos estão sobre nós. Então, agora não precisa mais ninguém colocar uma ferradura de trás da porta ou colocar uma planta lá na frente da casa, né? Tem aquelas pessoas tem pessoa que coloca ferradura de trás da porta. Por quê? Porque elas acreditam que se elas colocar a ferradura de trás da porta, elas vão atrair boa sorte. A sorte vai estar na casa delas, né? E tem aquelas pessoas que colocam aquelas plantas. Comigo ninguém pode. Coloca na frente da casa. Coloca na frente da casa para tirar o mal olhado, né? Para tirar as maldições não chegam na sua casa. Então, quando você entende que sobre a sua cabeça tem bênção, vocês já fizeram isso, né? Então, quando você entende que sobre a sua cabeça tem bênção, você não precisa mais fazer essas coisas. Você não vai ter mais medo, porque a bênção vai estar lá na sua casa. Amém? Bênção vai estar lá na sua casa. Praga nenhuma, é como fala lá no Salmo 91, né? Se eu não me engano. Que praga nenhuma chegará à minha tenda, à minha casa, né? Porque o Senhor está lá. E o Senhor liberou as suas bênçãos sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Então, saiba que, sendo justo, você vai experimentar da graça, das provisões, dos favores e das bênçãos de Deus. Então, a graça, você vai experimentar dela, da provisão de Deus. Você vai experimentar também dos favores de Deus. Sabe, favor é Deus abrindo porta para você, porque você é filho. Deus vai abrir porta para filho que não abre para outra pessoa, entendeu? Você tem favor agora diante de Deus. E também Deus ele vai trazer muitas bênçãos sobre a sua vida. Por isso, viva com expectativa de bênção, entendeu? Se você sabe que sobre a sua cabeça tem bênção, viva com expectativa de bênção, porque as bênçãos já estão sobre a sua cabeça. Lá em Efésios, vamos abrir lá, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Deus já nos abençoou. As bênçãos já estão lá, estão sobre a sua vida. Então, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais estão sobre você, né? Sobre a sua cabeça tem bênção, você é abençoado. Então, você pode viver com expectativa de bênção. Então, só que enquanto você acredita que tem algum problema entre você e Deus, você não vai ter fé para experimentar dessas coisas. Então, sempre quando você pensar que tem algum problema entre você e Deus, que Deus está distante, que Deus está com raiva de você, isso não vai te dar fé para você experimentar dessas bênçãos. Você só vai experimentar das bênçãos quando você tiver fé e segurança, crendo que elas estão sobre a sua cabeça e que Deus está liberando sobre você. Porque às vezes você pode cair, nós caímos, e o que acontece muitas vezes? As pessoas às vezes têm o pensamento de que, caí, Deus está magoado comigo, Deus está com raiva de mim, Deus está distante. Enquanto você tem essa mentalidade de que tem algum problema entre você e Deus, você não vai poder experimentar das bênçãos. Porque você vai sempre depender de você. Você vai estar sempre olhando para você. Para você usufruir dessas bênçãos, você tem que saber, eu mereço essas bênçãos, mas não é por causa de mim, é por causa de Jesus. Amém? Então, as bênçãos de Deus, elas estão onde quer que você esteja, no que quer que você faça.
as bênçãos estão lá no trabalho, na faculdade, na escola, nos negócios. Quando você vai fazer negócio, as bênçãos de Deus estão sobre você. E a graça abundante de Deus está sobre a sua vida também. Amém? Então você precisa ter essa segurança. Você precisa acordar, viver o seu dia com essa segurança. Sobre mim está as bênçãos de Deus. Eu sou alguém abençoado. Toda sorte de bênção está sobre você. Amém. Agora, o segundo privilégio dos justos que eu queria compartilhar com você é: o justo tem paz com Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, a segunda verdade que você precisa entender hoje é que você tem paz com Deus. O justo tem paz com Deus. Lá em Romanos 5, versículo 1 diz o seguinte, ó: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, você tem paz com Deus. Você está em paz com Deus. O que significa? Isso significa que Deus não está mais irado com você. Quando você era pecador e era culpado diante de Deus, sabe, Deus estava irado, porque você estava cometendo pecado, estava vivendo no pecado, sem se arrepender. Então, mas hoje a Bíblia fala que Deus já lançou toda a sua ira sobre outra pessoa. Jesus, ele levou sobre si a ira, né? Jesus está, aquela vez lá que Jesus está orando, ó Senhor, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Qual era o cálice? Será que Jesus estava segurando lá um cálice de vinho? Não, né? Jesus estava falando que o cálice ali era a ira de Deus que estava para ser derramada sobre ele. Então, porque ele tomou o nosso lugar, ele tomou a ira que era para cada um de nós. Então hoje, gente, Deus ele não está mais irado com você. Deus ele não está mais olhando torto para você. Deus ele não está olhando com raiva para você. Então, Deus ele não vai derramar sobre a sua vida nem ira, nem condenação, né? Você pode descansar nessa verdade, que você tem paz com Deus. Então, mesmo que você tenha caído, ter vacilado, ter caído em pecado, será que isso faz com que você deixe de ser justo? Não, porque a justiça não dependeu de você. A justiça foi colocada em você. Deus colocou em você. Não tem como voltar atrás. Deus não é aquela pessoa que dá um presente e depois quer tomar de volta, né? Deus não tem um caráter desse jeito, não. Às vezes a gente quer fazer isso, né? Eu já quis fazer muito isso. Mas Deus não é assim, não. Deus ele deu presente para você, ele não tira mais, não. Então, se Deus te justificou, nada mais pode te tirar dessa posição. Amém? Então, hoje nós temos paz com Deus. Mesmo que você caia, mesmo que você peque, sabe? Deus ele não está irado com você, né? Deus, e também você não deixou de ser justo. É claro que eu não estou dizendo que Deus aprova o pecado. Eu não estou dizendo que, Deus ele não está irado com você, mas ele quer que você peque. Não, Deus ele não aprova o pecado. Deus não aprova o pecado. Mas eu preciso dizer para você, mesmo que você caia, e com certeza isso vai acontecer uma hora ou outra, mesmo que você caia, você ainda é justo. Sua posição ainda é de justificado, é de justo diante de Deus. Deus ainda te enxerga como justo e como filho. Sabe, mesmo quando acontecer essas coisas, ainda nós temos paz com Deus. Deus não está irado. E é o Espírito que nos convence disso. Lá em João, capítulo 16, versículo 8, diz assim, ó: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, João está dizendo aqui que o Espírito Santo ele nos convence da justiça. O que significa? Que o Espírito Santo está dentro de você, constantemente ele está dizendo, ó, você é justo, né? Você caiu aqui, né? Mas você vai lá, ouve uma pregação e aquilo fala sobre justiça, a pregação fala sobre justificação e o Espírito vai lá e confirma com você, ele testifica, ó, não, você é justo, isso é verdade, você é justo, isso não fez com que você saísse da posição, você ainda continua sendo justo diante de Deus. Então o Espírito Santo, gente, ele nos convence da justiça, ele está constantemente nos dizendo que nós somos justificados. E se você é justificado, saiba que Deus ele está em paz com você. Então, Deus, ele nunca mais vai se irar com você. Tenha certeza disso. Deus nunca mais vai derramar ira sobre você. Pode ter convicção disso. Deus, ele, por que não vai derramar?
porque já derramou sobre Jesus. Jesus já se tornou o nosso substituto. Então, Deus, ele vai sim derramar a sua ira. Vai ter um tempo que Deus vai derramar a sua ira. A gente está vivendo no tempo da graça, mas vai ter um tempo que Deus vai derramar a sua ira sobre as pessoas. Então isso vai acontecer durante a grande tribulação, né? Vai acontecer ali os 3 anos e meio, onde o anticristo e o diabo vão estar perseguindo a igreja que ficou, que não foi arrebatada. E só que nesse tempo Deus vai derramar a sua ira, né? Vai derramar a sua ira sobre as pessoas. Nesse tempo, gente, da grande tribulação, vai ter crente que vai ficar porque não foi arrebatado. Eu creio que nós já vamos estar sendo arrebatados, né? Então, mas vai ter pessoas, crentes, salvos, que vão passar por essa grande tribulação. Mas será que a ira de Deus vai cair sobre elas? Não. Pode ter certeza que não. Porque Deus sempre tira o justo antes de derramar a condenação e a ira. Isso aconteceu com Noé e Ló. Lembra quando eu trouxe aqui a palavra sobre a mulher de Ló? Deus não ia destruir Sodoma, né? O que Deus fez antes? Tirou Ló da cidade e a sua família. Por quê? Porque eles eram justos. A mesma coisa que aconteceu com Noé. Deus derramou a sua ira em forma de dilúvio, só que Deus salvou Noé e sua família na arca. Né? Por quê? Porque eles eram justos. Então, sabe, Deus ele sempre vai poupar o justo, né? Porque ele já foi justificado pela fé em Cristo Jesus. E agora nós temos paz com Deus. Então a ira de Deus não pode cair mais sobre você de maneira nenhuma. Essa é deve ser a nossa convicção, que a ira de Deus não pode mais ser derramada sobre nós, porque ela já caiu sobre Jesus. Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Todo o nosso pecado, toda a nossa vida de pecado e do mundo inteiro foi lançado sobre Jesus. E a partir dele que nós nos tornamos justos. Então, não viva uma vida ansiosa, esperando coisas ruins. Você precisa ter entendimento que Deus tem paz com você. E isso vai te levar a experimentar da vida de Deus. Muitas vezes as pessoas, às vezes a gente peca e a gente pensa, né? Nossa, Deus está distante. Mas Deus continua sempre no mesmo lugar. Basta você ler, na verdade, a parábola lá do filho pródigo. O pai sempre continuou no mesmo lugar. Então você não precisa esperar, sabe, ter uma vida ansiosa, esperando coisas ruins acontecerem na sua vida. Porque Deus, ele já te justificou, sabe? Não pode mais derramar a sua ira. Então, mesmo que você tenha pecado, não tenha medo de sair no meio da rua. Eu pequei, não vou nem sair no meio da rua porque vai que um carro me atropela, porque Deus está irado comigo. Eu não vou nem na lotérica, porque pode acontecer um roubo e eu posso ser roubado, né? Então, às vezes a gente tem esse negócio, fica esperando coisas ruins quando a gente se comportou mal. Mas, sabe, Deus tem paz com você. Os olhos da graça de Deus repousam sobre você e Deus tem paz para você, amém? E que Deus está com o céu está aberto sobre a nossa vida, que Deus está sorrindo para nós. Deus não é aquela pessoa que está lá no céu, sentado no trono, olhando para a gente com a cara irritada. Deus está sorrindo. A Bíblia fala que um dia Jesus estava sendo batizado e o céu se abriu, né? O céu se abriu e Deus falou, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, a mesma coisa que Deus fala hoje para nós, gente, porque nós somos filhos amados, nós fomos enxertados em Jesus, fomos enxertados nele. Então, é a mesma coisa que Deus fala para nós, você é meu filho amado, eu tenho o meu prazer em você, você é justo, você foi justificado, você tem as bênçãos, você tem a paz, eu tenho paz com você. Então, nós precisamos ter essa revelação. Se você vive uma vida ansiosa, esperando que Deus lance praga sobre a sua vida, lance castigo sobre você, você não vai conseguir experimentar as bênçãos que repousam sobre a sua cabeça. Elas vão estar lá, mas você não vai experimentar porque você está vivendo uma vida ansiosa, esperando coisas ruins, sendo que Deus tem coisas boas para você. Amém? Queria compartilhar com vocês o último ponto, que é o terceiro ponto. O justo, que é o terceiro privilégio, né? O justo, ele começa o dia esperando o bem.
Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Salmos 112. Salmos 112. Salmos 112, 112, versículo 6. Salmos 112, versículo 6, diz assim: Não será jamais abalado, terá tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado, não teme. Então o salmista está falando aqui do justo, está falando que o justo tem confiança no Senhor, ele espera coisas boas, que o coração dele é bem firmado e não teme, e o seu coração é confiante em Deus. Então, sabe, se o seu coração é confiante, se o coração do justo é confiante, então ele já pode esperar coisas boas. Ele pode começar o dia esperando bem. Ele pode esperar o bem. Então, o justo, ele espera as bênçãos e o favor de Deus, né? Ele espera e ele crê que vai acontecer. Então, muitas vezes, a gente acorda e a gente já começa a declarar coisas ruins, né? Então, por exemplo, amanhã é segunda-feira. Amanhã você vai acordar e você fala, nossa, já é segunda. Oh, meu Deus do céu, poderia ser outro dia, né? Quem que inventou a segunda? Então, a gente acorda e fica se lastimando lá. E às vezes a gente espera coisas ruins, a gente declara coisas ruins sobre o nosso dia. Mas, sabe, você é justo. Agora você pode esperar coisas boas, você pode esperar o bem. Não levante da cama falando coisas ruins. Hoje o meu dia vai ser horrível. Nossa, eu acho que o meu dia hoje, eu já estou sentindo o clima ruim aqui, já acordando, né? O clima não está favorável, eu acho que esse dia vai ser horrível. E a pessoa fica declarando que o dia dela vai ser horrível. Então isso está errado. Por quê? Porque você é justo, e o justo espera o bem, comece o dia esperando o bem. Então, faça diferente, comece o dia, levante da cama e comece a declarar coisas boas, e não só declarar, mas crer que vai acontecer. Então, comece a dizer, hoje o dia vai ser maravilhoso, hoje eu vou receber as bênçãos, hoje as bênçãos vão chegar até mim, hoje as portas vão se abrir, hoje eu vou conseguir resolver aquele problema, hoje eu vou experimentar da graça de Deus, da abundância. Então você tem que começar a declarar coisas boas, né, para experimentar. Então não tem apenas que declarar, tem que crer também que elas vão vir, né? Você tem que crer que elas vão vir sobre você. Eu não sei como é que você levanta de manhã. Eu, às vezes, quase sempre, né? Eu levanto assim, meu corpo sai primeiro, a alma fica lá, e depois eu tenho que pegar a alma. Aí só depois eu sei quem eu sou, eu levanto sem saber quem eu sou. Mas, sabe, quando você levantar, comece a esperar, comece a declarar, sou amado, hoje vai acontecer coisa boa, né? Hoje o Senhor está comigo, as bênçãos estão sobre mim, Deus está olhando bem para mim, Deus está sorrindo para mim, Deus tem paz, né, comigo, está em paz comigo. Então você começa a declarar e o seu dia vai ser totalmente diferente. Até mesmo quando você começa amanhã, na segunda-feira, você começa a trabalhar de manhãzinha, se você começa declarando coisas ruins, é claro que o seu trabalho vai ser ruim. Mas se você começa declarando coisas boas, que coisas boas vão acontecer, cria expectativa de que o bem vai chegar, então você vai com a mentalidade totalmente diferente para o seu trabalho. E no lugar de você ir chateado, você vai ansioso, assim, ansioso no bom sentido, esperando as coisas que vão acontecer, amém? Então, que nós possamos esperar pelo bem, porque Deus tem coisas boas para nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, lá no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Lá diz assim, versículo 11 diz o seguinte: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Olha, gente, que poderoso. Deus, ele tem pensamentos de paz ao seu respeito. Deus, ele tem pensamentos de bem, ou seja, pensamentos de bênção.
Então, sabe, Deus, o que Jeremias quer dizer aqui? O que Deus quer nos dizer? Que Deus tem prazer em te abençoar. Deus ele tem prazer em te abençoar. Deus ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Tem pensamento de bênção, entendeu? Então, não precisa mais se acordar de manhã declarando coisas ruins, esperando coisa ruim. Você pode começar a esperar coisa boa, porque Deus ele tem coisa boa para você. É Ele que está falando, ó. Tem um pensamento de paz, tem um pensamento de bem, de bênçãos, né? Então Deus ele vai derramar sobre você. Então, sabe? Imagina, Deus ele já está aqui. O coração de Deus está em te abençoar. Deus ele tem um desejo de te abençoar, de começar, de lançar as bênçãos sobre você. Mas do outro lado tem aqui você começando o dia mal, falando coisa errada e tal, coisas depressivas, né? Começa o dia falando coisas depressivas. Então você não está sintonizado com o coração de Deus. Você precisa estar conectado, estar junto com o mesmo coração, com a mesma vontade. Então Deus está com o braço estirado para te abençoar. Você precisa fazer o quê? Você precisa pegar. Deus sabe, Deus está me dando as bênçãos. Deus tem um pensamento de paz. Então eu tenho que levantar a minha mão, Senhor, eu quero. Derrama sobre mim esse dia. Amém? Então, nós precisamos esperar as bênçãos, esperar a bênção de Deus, esperar o bem, porque Deus tem coisas boas para nós. Então, Deus ele tem prazer em te abençoar. Então, quando você começa a viver o seu dia, começar o dia esperando o bem, você vai ver as providências de Deus fluindo. Amém? Você vai ver as bênçãos de Deus, a graça de Deus fluindo sobre o seu dia, sobre a sua vida. E isso vai se manifestar em força para você lutar, em ânimo, Deus te dando sabedoria para resolver coisas, te livrando de situações embaraçosas, te habilitando, abrindo portas. Então, a bênção de Deus, a graça de Deus, ela vai se manifestar na sua vida de diversas formas, entendeu? É Deus te dando ali sabedoria para você resolver uma coisa que você nem sabia, um problema que estava acontecendo há muito tempo. Deus ele vai te dar sabedoria ali e aquilo vai se resolver quando você começa a esperar o bem, quando você começa a esperar as bênçãos de Deus. E Deus também, gente, ele abre portas. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, diz assim, ó: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, gente, Deus, ele tem a chave de Davi. Ele abre uma porta ali, quem é que vai fechar essa porta? Deus fecha a porta, quem é que vai abrir? Então, se você começa o seu dia esperando as bênçãos, a provisão de Deus, sabe? Se você espera ali uma porta se abrir no seu dia, Deus vai lá e abre, né? Tem uma vaga ali de emprego. Deus, ele abre aquela porta para você e ninguém consegue tomar aquela vaga, porque Deus abriu para você. E a outra pessoa não vai conseguir fechar, só Deus que fecha. As coisas que Deus reservou para você é critério para você, é estabelecido para você. Porque Deus ele tem prioridades. Deus ele tem prioridades. A prioridade de Deus é aqueles que têm intimidade, é os filhos, é os justos, é aqueles que buscam, é aqueles que procuram, é aqueles que o encontram. Amém? Então, sabe, se você começar a experimentar, a buscar, né, a esperar, a fluir de Deus, da graça de Deus na sua vida, entendeu? Vai começar a se abrir porta para você, a bênção de Deus vai acontecer na sua vida. Na verdade, as bênçãos já estão sobre você. Deus ele vai te dar força para você resolver situações. Amém? Então, gente, tenha convicção disso, sabe? Como o irmão Carlos falou uma vez, né? Tudo tem um motivo. Creio que Deus trouxe a gente aqui para realmente fazer uma revolução se você aplicar essa mentalidade, começar a mudar a sua mentalidade. Se você chegar amanhã e começar a aplicar essas coisas na sua vida, sabe, sua vida vai começar a engatar. Você vai experimentar de coisas que você ainda não tinha experimentado e de uma vida de vitória. Amém? Então, se Deus nos trouxe aqui é porque eu creio que Ele tem um motivo e Ele quer que essas coisas aconteçam na nossa vida. Ele quer nos dar uma vida de vitória, de bênçãos, porque o seu prazer está em nos abençoar. Então, comece a praticar isso amanhã. Você é justo e tem bênção sobre a sua cabeça.
Deus está em paz com você, você tem paz com Deus e você pode começar o seu dia bem, esperando as bênçãos. Então, tenha expectativa de coisas boas. Comece a ter expectativa de coisas boas. Porque Deus, Ele está com o braço estirado para te abençoar. Então, Deus não é aquela pessoa, sabe, que está com o braço, que você precisa puxar o braço. Oh, Deus, me abençoa. Igual o Jacó, né? Me abençoa, Senhor. Derrama a tua bênção sobre mim e fica segurando nas mãos de Deus. E Deus, não quero te abençoar, me solta. Não, Deus não é assim. Deus, Ele está com o braço estirado. A gente que muitas vezes não leva as mãos até Deus para tomar posse. Mas o que a gente precisa mudar é isso. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus já reservou para os seus filhos. Aqueles que Deus tem o seu prazer. E quando você começa a esperar coisas boas, você precisa ter essa convicção. Eu vou esperar coisa boa, não por causa de mim, mas por causa de Jesus, por causa de Cristo. Você não espera coisas boas por causa daquilo que você faz, mas por causa de que você se tornou justo em Cristo Jesus. Jesus, Ele se tornou a nossa justificação, redenção. Então, Deus, quando você começa a esperar, ter expectativa de coisas boas, Deus, Ele vai até mesmo superar suas expectativas. Lá em Efésios 3:20, na verdade, diz assim, ó. Ora, eu compartilhei até esse versículo no grupo, se eu não me engano. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Então, gente, Deus, Ele supera, né? Você está pedindo um sereno e Deus te manda uma tempestade de bênção. Então, Deus, Ele supera você. Você está pedindo uma necessidade, Deus, Ele te manda muito mais. Estava vendo a ministração do pastor Ricardo Guimarães, né, que é da Videira, e ele fala, né, que Deus, Ele te surpreende. Ele supera todas as suas expectativas. Deus, Ele não somente atende às suas necessidades, mas Ele também atende, Ele te concede desejos, Ele te presenteia com mimo. Então, o que é a necessidade? A necessidade, gente, é uma coisa que você está precisando muito. Ô Senhor, eu trabalho, o meu trabalho está muito distante, eu preciso muito de uma bicicleta para me ir, né? Então Deus vai lá e abençoa você com isso, porque isso é uma necessidade de você. O que é um desejo? Um desejo é uma coisa que você está querendo, mas você já tem, por exemplo, você não precisa, não é uma necessidade. Por exemplo, ó Senhor, eu tenho esse celular aqui, mas aquele celular ali de última, foi lançado recentemente, Senhor, eu não estou precisando não, mas quem me dera, né, Senhor, quem me dera ter um daquele. O Senhor, Ele atende também desejos, Ele pode superar suas expectativas e fazer com que esse desejo aconteça. E Deus também, Ele te presenteia com mimo. O que é um mimo? Mimo é um presente que você nem esperava e Deus chega lá para você e fala, ó, tá aqui esse presente para você, porque você é muito amado, você é meu filho e esse mimo é para você, para que você se sinta muito amado. Então não é uma necessidade, não é um desejo, é um mimo, é um presente, porque Deus nos dá para mostrar o seu amor, é a graça de Deus. Então Deus tanto atende às suas necessidades como os seus desejos, mas Ele também te presenteia. Do nada Deus lança uma bênção ali para você que você nem esperava. Então Deus, Ele supera todas as nossas expectativas e Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos ou imaginamos, né? Então, gente, veja como a graça e o amor de Deus são abundantes para a nossa vida. Muitas vezes a gente pensa, nossa, a graça de Deus é somente para perdoar os meus pecados. A graça de Deus é somente para fazer aquilo. Não. A graça de Deus, gente, ela é transbordante. Ela não acabou ali quando Deus perdoou seus pecados. Não, ela continuou. Continua ainda. Continua sobre a sua vida. Porque Deus é muito rico em graça. Deus é muito rico. Lembra da parábola do filho pródigo? A Bíblia, contar aqui rapidamente, que a Bíblia fala que um dia o filho pediu a herança, né? E Deus deu a herança para ele. Na verdade, deu a herança para os dois filhos. Para aquele que ia viajar e para aquele que estava em casa. Então, Deus deu a herança para aquele filho pródigo, foi lá, quebrou a cara no mundo, começou a comer lixo e voltou para casa. E o filho estava lá, estava em casa, mas já tinha a herança. Então, pela lógica humana, o pai tinha que ficar pobre, né? O pai tinha que ficar pobre, porque deu a herança para os dois filhos, então não tinha mais dinheiro. Mas a Bíblia fala que quando o filho voltou, o que foi que o pai fez? Colocou um anel no dedo dele.
Não sei se você sabe, mas naquele tempo, o anel é como se fosse um cartão de crédito. Aqueles cartão de crédito sem limite, se não me engano é Black que fala, né? Cartão Black? Cartão Black, né? Sem limites. O cara ia lá, comprava lá na mercearia do seu Antônio, aí colocava um anel lá, aí depois o cara ia pagar. A pessoa que vendia tinha segurança, porque o cara tinha dinheiro. Aqui dali era o cartão de crédito da família. Então, pela lógica, aquele pai estava pobre. Mas essa história que Jesus está contando, que mostra a Deus, mostra que o pai tinha muito mais para dar. Não acabou a herança, Deus tinha muito mais. Então, esse pai aqui é o próprio Senhor Deus. A graça de Deus não acabou quando Ele te perdoou. Tem muito mais para você. Tem muito mais para todas as áreas da sua vida. Amém? A graça de Deus é muito abundante, gente. Ela cobre toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Inclusive, a Bíblia fala que a graça é a graça de Deus que nos leva a viver uma vida santa e piedosa. Tito... Esqueci de anotar esse versículo. Tito ele vai dizer que é a graça de Deus que nos leva a viver uma vida de santidade, de piedade. Então, muitas vezes a gente quer se transformar, quer mudar pelo nosso próprio comportamento. Senhor, eu quero mudar nisso, eu quero mudar, mas você vai tentar por si mesmo. Mas a Bíblia fala, e isso é uma loucura, que é a graça de Deus que te leva a viver uma vida santa. Quanto mais você tem revelação da graça de Deus, da justificação e do amor de Deus, você vai ser transformado, né? Quando você vê, você já parou de praticar aquele hábito ali, você foi transformado porque é a graça que te transformou. Isso pode parecer loucura, mas foi o que Deus falou para Paulo. Um dia Deus chegou para Paulo e falou: minha graça te basta, e é o meu poder que se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então o que é que vai mudar você? É o seu comportamento? Não, é a graça de Deus, é o amor de Deus. Quanto mais você se achega diante de Deus e tem revelação da graça, mas essa graça ela vai se transformando. A graça é o poder de Deus que te capacita e te leva a viver uma vida santa e piedosa. Então, nós podemos experimentar dessa graça. Você pode experimentar. Essa graça é para o justo. Se você é justo, ela pode ser algo poderoso na sua vida. Você pode viver uma vida de vitória se você experimentar dela todos os dias. Da graça e das bênçãos de Deus. Porque são superabundantes. Então, sabe, se a graça ela transbordou quando nós éramos inimigos e culpados, então quanto mais agora, quando nós somos justificados. Então, se você for justo, todas essas bênçãos e muitas outras estão sobre você, porque você foi justificado. E as bênçãos, elas não dependem daquilo que você fez, da sua justiça, mas da justiça de Cristo. Então, quero deixar isso para nós hoje. Mesmo quando acontecer alguma coisa errada, mesmo quando você começar o seu dia mal, você pensar que Deus está distante, lembre que a graça de Deus, lembre que a sua justiça, ela não dependeu do que você fez, ela dependeu do que Jesus fez. Ele se tornou o seu substituto e agora você tem paz com Deus, amém? E são várias maneiras dessas bênçãos se manifestarem, dessas bênçãos, das bênçãos de Deus na nossa vida. Vou estar compartilhando esses dias no grupo da Videira e também nas redes sociais versículos que falam sobre justo e as bênçãos que nós podemos experimentar na justificação, porque se eu falasse agora ia ficar muito extenso demais. E aí, irmãos, na manhã você pode começar o seu dia, sabe, com a mentalidade nova. Não, Senhor, eu tinha tudo para dar errado, mas agora vai ter tudo para dar certo, porque eu sei que eu sou justo. Amém? Então, o justo, ele tem bênção sobre a sua cabeça, ele tem paz com Deus e ele pode esperar o dia, pode começar o dia esperando bem. Amém?